Salve Maria é uma reflexão dos C.S. Lewis sobre o tempo e o além-tempo. Vai falar o seguinte: um homem resumiu para mim a situação. Acredito em Deus, mas não consigo engolir a ideia de que atenda a centenas de milhões de pessoas que se dirigem a Ele no mesmo momento. E constatei que muita gente pensa do mesmo modo. A primeira coisa a notar é que o problema surge com as palavras no mesmo momento. A maioria das pessoas é capaz de imaginar Deus atendendo a um número infinito de peticionários, desde que cheguem um por vez a Ele e Ele tenha um tempo infinito para atendê-los. Assim, o que está na raiz desta dificuldade é a ideia de que Deus tem de fazer muitas coisas numa única fração de tempo. É isso, evidentemente, o que acontece conosco. Nossa vida nos vem momento a momento. Um momento desaparece antes que o outro chegue. E em cada um deles cabe pouquíssima coisa. Essa é a natureza do tempo. E é claro que você e eu temos como certo que essa série temporal, esse arranjo de passado, presente e futuro, não é apenas o modo como a vida se apresenta para nós, mas o modo como funcionam todas as coisas que existem. Costumamos pensar que todo o universo e até o próprio Deus passam do passado para o futuro como nós fazemos. Muitos homens cultos, no entanto, não concordam com isso. Foram os teólogos que primeiro levantaram a ideia de que muitas coisas não estão submetidas ao tempo. Mais tarde, os filósofos assumiram essa ideia, e agora os cientistas fazem a mesma coisa. Com quase toda certeza, Deus não está no tempo. A vida dele não consiste em momentos que são seguidos por outros momentos. Se 1 milhão de pessoas oram para ele às 10h30 da noite, ele não precisa ouvi-las todas no instantezinho que chamamos de 10h30. 10h30 ou qualquer outro momento ocorrido, desde a criação do mundo, é sempre o presente para Deus. Para dizê-lo de outra maneira, Deus tem toda a eternidade para ouvir a brevíssima oração de um piloto cujo avião está prestes a cair em chamas. Sei que isso é difícil. Vou tentar dar outro exemplo, não exatamente sobre a mesma coisa, mas de algo um pouco parecido. Suponha que eu esteja escrevendo um romance. Escrevo, Mari largou o trabalho e logo em seguida ouviu baterem à porta. Para Mari, que vive no tempo imaginário da minha história, não há intervalo entre largar o trabalho e ouvir a batida na porta. Eu, porém, que sou o criador de Mari, não vivo nesse tempo imaginário. Entre o tempo de escrever a primeira metade da frase e a segunda, posso parar o trabalho por umas 3 horas e ficar imerso em pensamento sobre Mari. Posso pensar sobre minha personagem como se ela fosse a única personagem do livro, e por quanto tempo eu desejar. E, no entanto, as horas passadas nessa atividade não aparecerão no tempo dela dentro da história. Sei muito bem que esse tempo não é perfeito, mas ele talvez dê uma pálida noção do que eu acredito seja verdade. Deus não precisa se afobar no fluxo de tempo deste universo, assim como o escritor não precisa viver o tempo imaginário de seu romance. Ele pode dar atenção infinita a cada um de nós. Nunca teve de nos tratar como a uma massa. Você está sozinho na companhia dele como se fosse o único ser que ele tivesse criado. Quando Cristo foi crucificado, ele morreu por você, individualmente, como se você fosse o único homem da terra. O meu exemplo falha porque o escritor abandona uma sequência temporal, a do romance, mas entra em outra, a verdadeira. Creio, porém, que Deus não vive preso a nenhuma sequência temporal. Sua vida não se escoa momento a momento como a nossa. Ele, por assim dizer, ainda está em 1920, mas também já está em 2060, pois sua vida é Ele mesmo. Se você visualizar o tempo como uma linha reta pela qual viajamos, tem de imaginar Deus como uma página na qual a linha é desenhada.
Percorremos um a um as partes da linha. Temos de deixar o ponto A para alcançarmos o ponto B. E só alcançamos o C depois de deixar o B. Deus, por sua vez, está fora e acima disso. Contém a linha inteira e vê tudo. Vale a pena tentar compreender essa ideia, porque ela desfaz algumas contradições aparentes do cristianismo. Antes de me tornar cristão, eu propunha a seguinte objeção. Os cristãos dizem que o Deus eterno, que está em toda parte e governa o universo inteiro, se tornou ser humano. Ora, pois, eu perguntava como ele conseguia governar o universo enquanto era bebê ou enquanto dormia. Como podia ser ele, ao mesmo tempo, o Deus que tudo sabe e o homem que perguntou aos seus discípulos: quem me tocou? Você há de notar que o problema nasce dos termos relacionados a tempo. Enquanto era bebê. Como podia ser ao mesmo tempo? Em outras palavras, eu pressuponho que a vida de Cristo, enquanto Deus, se desenrolava no tempo e que sua vida enquanto Jesus, o homem da Palestina, era um pequeno lapso destacado desse fluxo de tempo, da mesma forma que o período em que servi no exército é um período destacado do total da minha vida. E é assim que a maioria das pessoas talvez compreende o assunto. Imaginam que houve um período na existência de Deus em que sua vida na Terra ainda estava no futuro, seguido de um momento em que ela era o presente e passando para o momento em que esse tempo ficou no passado. Provavelmente essas ideias não correspondem à realidade. Não dá para encaixar a vida terrena de Cristo na Palestina numa relação temporal com a sua vida enquanto Deus, pois esta se encontra além do tempo e do espaço. Ouso afirmar que a natureza humana e a experiência humana da fraqueza, do sono e da ignorância, de algum modo se incluem no todo da vida divina de Deus. E afirmo que essa é uma verdade eterna sobre a sua natureza. Essa vida humana em Deus, vista da nossa perspectiva, corresponde a um período particular da história do nosso mundo, do ano 1 à crucificação. Imaginamos assim que também corresponde a um período da história, da própria existência de Deus. Deus, porém, não tem história. Ele é tão absolutamente real que não pode ter. Isso porque ter uma história significa perder uma parte da realidade, que se desvanece no passado e ainda não gozar de outra parte que se encontra no futuro. Na verdade, ter uma história não possui nada, a não ser o minúsculo tempo presente, que acaba antes que possamos abrir a boca para falar dele. Deus nos livre de pensar que ele seja assim. Mesmo nós temos a esperança de não ficar limitados dessa forma para sempre. Outra dificuldade que surge se acreditamos que Deus vive no tempo. Todos que creem em Deus acreditam que ele sabe o que eu e você faremos amanhã. Mas se ele sabe que farei isto ou aquilo, onde está a minha liberdade de fazer o contrário? Bem, mais uma vez a dificuldade está em pensar que Deus progride como nós numa sequência temporal, com a única diferença de que ele consegue enxergar o futuro e nós não. Bem, se isso é verdade, se Deus prevê os nossos atos, fica difícil entender nossa liberdade de não fazer algo. Suponha, no entanto, que Deus esteja fora e acima da linha de tempo. Nesse caso, isso que chamamos amanhã é visível para que ele da mesma forma que o chamamos hoje. Todos os dias são agora aos olhos de Deus. Ele não se lembra de que ontem você fez isto e aquilo. Simplesmente vê você fazer essas coisas. Porque embora você tenha perdido para sempre o dia de ontem, ele não perdeu. Ele não antevê você fazendo isto e aquilo amanhã. Simplesmente vê você fazendo essas coisas. Pois embora o amanhã ainda não exista para você, já existe para ele. Você nunca pensou que os atos que faz agora são menos livres só porque Deus sabe o que você está fazendo? Bem, ele conhece suas ações de manhã exatamente da mesma maneira, pois já está no amanhã e pode simplesmente observá-lo. Num certo sentido, ele não conhece nossas ações até que elas tenham acontecido. No entanto, o momento em que elas acontecem já é agora para ele. Essa ideia me ajudou muito. Se ela não ajudar você, deixe-a de lado. Ela é uma ideia cristã, na medida em que grandes sábios cristãos a sustentaram e que nela não há nada de
contrária ao cristianismo. Porém, não se encontram nem na Bíblia, nem em nenhum dos credos. Você pode ser perfeitamente cristão sem aceitá-la, ou mesmo sem pensar em absoluto neste assunto.